Se a água é o sangue do nosso planeta, então o coração da vida pode ser encontrado aqui. Mais água flui através desta região do que em qualquer outro lugar da Terra. E por onde ela passa, florescem tesouros naturais e culturais em suas manifestações mais extremas. Os segredos desta selva intrigante se revelam numa jornada única. Uma viagem extraordinária através das grandes maravilhas da Amazônia e do Pantanal. A primeira visão do destino desta nossa jornada fantástica é uma experiência indescritível. Com 6.500 quilômetros de extensão, o Amazonas é o segundo maior rio do mundo depois do Nilo. No entanto, sob muitos outros aspectos, a imensidão do Amazonas é incomparável. – 40% da água doce de nosso planeta flui através da bacia amazônica. Este volume de água é quase imensurável. Com uma vazão de mais de 227 milhões de litros por segundo, ele é mais volumoso que os 8 maiores rios do mundo juntos. Correndo em linhas sinuosas através do continente, em inúmeros trechos o rio Amazonas é tão largo que sua outra margem sequer pode ser vista. Este rio circunda ilhas do tamanho da Suíça e chega a mais de 200 quilômetros de largura quando atinge o oceano. Somente os astronautas no espaço podem ver toda a extensão de sua foz. Talvez os primeiros exploradores portugueses é que melhor o descreveram. Eles se referiram ao Amazonas como rio-mar. As origens deste rio colossal se encontram no alto dos Andes. Alimentado por centenas de afluentes ao longo de seu curso, o rio Amazonas cruza o continente, passando por uma variada extensão de terra tão vasta quanto o próprio rio. Na fronteira ocidental da bacia amazônica, próximo a Lojas, no sul do Equador, está localizado o Parque Nacional Podocarpus. Paisagens exuberantes e oníricas envolvem os visitantes assim que eles entram neste parque. Essas montanhas envoltas pela névoa são cobertas pela musa do parque, o podocarpo. O podocarpo, com suas folhas peculiares, é a única conífera nativa deste país. Com uma topografia diversificada, o Parque Nacional Podocarpus também abrange uma ampla gama de altitudes. Nas planícies da floresta equatorial, a altitude do parque situa-se na faixa dos 1.000 metros. Mas à medida que a floresta cede lugar às colinas e montanhas, o parque atinge mais de 3.600 metros de altitude. Este terreno variado possibilitou a formação de um complexo ecossistema de plantas e animais selvagens. Até agora, os especialistas identificaram 6 meios ambientes distintos dentro dos limites do parque.
geleiras antigas entalharam vales e gargantas nessa região. E hoje o parque é repleto de lagos, canais e cachoeiras. Espalhados pela paisagem, eles compõem um cenário pitoresco para o espetáculo teatral da natureza. As trilhas do parque nos permitem ver de perto algumas de suas belas paisagens, plantas e vida selvagem. Num país conhecido por sua biodiversidade, o Parque Nacional Podocarpus apresenta a mais rica coleção de plantas e espécies animais do Equador. Somente entre as plantas, mais de 4.000 espécies foram identificadas, e 40% delas não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Um flash azul brilhante atrai nossa atenção. Uma borboleta seda azul gigante voa por perto. Embora sua coloração iridescente as faça parecerem raras e preciosas, essas borboletas são muito comuns nesta parte do mundo. Além do podocarpo, o parque também abriga uma floresta de cinchonas. A casca dessas árvores é uma valiosa fonte de quinina, uma substância utilizada no tratamento da malária. As grandes altitudes são ideais para a florada das orquídeas. Aqui, essas fantásticas criações da natureza são abundantes. De todas as cores, tamanhos e formas imagináveis, a diversidade desta espécie é surpreendente. Vicejando no ar úmido, as flores dessas plantas tropicais duram semanas e frequentemente não têm fragrância alguma. O Podocarpus talvez seja mais conhecido por seus habitantes coloridos, numerosas espécies de pássaros. Clarões de diferentes matizes saltam graciosamente de um galho para o outro. Nos ramos mais altos podemos identificar pica-paus e tucanos. Os papagaios são vistos voando no alto. Os beija-flores estão em quase todos os lugares para onde olhamos. Vendo o desfile de uma espécie exótica após a outra, até mesmo o mais experiente ornitólogo pode perder a conta. Nossa jornada continua através de um afluente do caudaloso rio Amazonas. O rio Napo nasce no nordeste do Equador. Com mais de 700 quilômetros de comprimento, esse rio atravessa o país até desembocar no Amazonas, ao norte do Peru. Margeando este rio, podemos encontrar mais duas reservas naturais. Uma delas é o Parque Nacional Iassuní, que fica ao sul, com quase 1 milhão de hectares, sendo a maior reserva florestal no Equador. Cobrindo uma área tão extensa, o parque abrange uma grande variedade de terrenos, de pântanos a campos secos. Muitas plantas e árvores exóticas florescem aqui, como a paina, a canela e o jacarandá. Uma árvore muito venerada nessa região é o sangue de drago. A seiva vermelha e escura desta árvore possui propriedades curativas há muito conhecidas pelos nativos, mas só recentemente descobertas pela indústria farmacêutica. Também são nativas deste parque muitas das espécies de animais selvagens que associamos à Amazônia.
Cobras constritoras enormes como jiboias e sucuris podem ser encontradas ao longo do rio e em suas margens. Chegando a atingir mais de 4 metros de comprimento, as jiboias não são venenosas. Elas imobilizam sua presa comprimindo-a com seus músculos fortes. As jiboias são répteis incomuns. Elas não põem ovos. Sua ninhada nasce formada como os mamíferos. Num único parto, uma jiboia pode dar à luz a mais de 50 filhotes. Por trás dessa densa vegetação podemos encontrar uma anta. Embora semelhante a um porco enorme, este animal tem parentesco mais próximo com os cavalos e os rinocerontes. As antas vivem nas profundezas da floresta. Em geral, preferem ficar na água, pois são hábeis nadadoras. Abatidas por sua carne e seu couro espesso, as antas estão se tornando raras em muitas regiões. Também nativos da Amazônia são os peixes-bois. Frequentemente vistos se alimentando da vegetação variada ao longo dos rios, esses dóceis mamíferos podem consumir até 45 quilos de plantas por dia. Eles crescem até 4 metros de comprimento e podem pesar até 1.600 quilos. Os peixes-bois também são muito caçados por sua carne, ao ponto de serem hoje uma espécie em extinção. Nas copas das árvores, as barulhentas araras gritam. As araras, que estão entre as maiores aves dessa família, fazem seus ninhos nas árvores mais altas. Podendo chegar a 1 metro de comprimento, a arara-canga, ou arara vermelha, é um animal espetacular. Vê-la de perto é um verdadeiro presente. Tratadas como animais de estimação pelos indígenas, as araras foram vistas na Europa pela primeira vez, quando Colombo voltou de uma de suas viagens ao Novo Mundo. Dizem que ele levou 40 desses pássaros e os presenteou à corte real. Ao norte do rio Napo, a reserva florestal Cuiabenho também abriga uma vida selvagem igualmente abundante e diversificada. Ruídos no alto das árvores chamam a atenção pela primeira vez para um dos mais famosos residentes dessa reserva. Os guaribas vermelhos saltam de galho em galho acima de nós. Muitos visitantes desta região são acordados e surpreendidos pelos gritos dessas criaturas nas primeiras horas da manhã. Inúmeras espécies de macacos coexistem aqui, inclusive o menor macaco do mundo. Medindo apenas de 14 a 16 centímetros de comprimento, o sagui pigmeu cabe na palma da mão. Macacos peludos se movem com cuidado através das copas das árvores. Já os macacos-aranha são conhecidos por seus pulos arriscados, cujo alcance pode chegar a 13 metros num único salto. Do norte de Iquitos, no Peru, o rio Napo flui para o rio Amazonas e para a verdadeira bacia amazônica. Enquanto o rio se dirige para o leste, pode-se começar a perceber a enormidade da região amazônica. A bacia do próprio rio cobre mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ao longo da bacia amazônica, inúmeras tribos indígenas ainda vivem na floresta. Acredita-se que os primeiros índios da região chegaram aqui há mais de 10 mil anos. Segundo as teses tradicionais, eles teriam migrado da Ásia, através do Estreito de Bering e descido pelas Américas. Estudos recentes sugerem que grupos nativos podem ter feito o caminho contrário, deslocando-se do sul para o norte. Já existiram mais de 500 tribos e de 3 a 5 milhões de nativos. Hoje restaram somente 143 tribos, somando cerca de 200 mil indígenas. Existem várias línguas entre as diferentes tribos e a maior parte das pessoas vive em pequenas aldeias ou colônias espalhadas através da região. Algumas delas foram absorvidas pela sociedade ocidental ou adotaram características da civilização moderna, enquanto outras se refugiaram no interior da floresta e mantêm pouco ou nenhum contato com a cultura ocidental. A maior parte dos índios da Amazônia ainda é autossuficiente. Para eles, a floresta é um lugar sagrado que oferece todas as condições necessárias para sua sobrevivência, fornecendo alimento, abrigo e vestimentas.
Suas casas são construídas com troncos, sapê e argila da floresta. Eles caçam e pescam com flechas envenenadas. Muitas tribos descobriram remédios úteis extraídos do meio ambiente, inclusive substâncias anticoncepcionais. Através dos séculos, os índios desenvolveram um equilíbrio harmonioso com a floresta. O respeito e o profundo sentimento religioso pelo meio em que vivem se estende nos detalhes mais íntimos de suas vidas. A prática do sexo, por exemplo, é mais comum de acontecer nas florestas do que no interior das casas. Diferente de outras, a cultura indígena é fruto de um processo de adaptação à natureza. Sustentada pelas leis de seu meio ambiente, os índios caçam e capturam animais se for preciso, mas nunca o fazem sem necessidade, nem provocam a destruição em massa da fauna e da flora. Os índios da Amazônia têm conhecimentos que poderiam beneficiar o homem ocidental. No entanto, a diminuição acelerada de sua população dificulta a coleta e o registro dessas informações. Dessa forma, junto com os índios, este valioso conhecimento corre o risco de também desaparecer. A diversidade de espécies de plantas e de vida animal nesta região é tão grande que mesmo os cientistas que estudam a região há anos somente agora estão começando a compreender sua dimensão. As formigas estão entre as criaturas mais notáveis. Supostamente, a soma do peso de todas as formigas da Amazônia excede o peso reunido dos membros de qualquer outra espécie animal. Existem áreas aqui que abrigam mais de 1.200 espécies de borboletas, enquanto na América do Norte não há mais do que 700. Ao norte do rio Amazonas, um botânico encontrou mais de 200 espécies de árvores, numa área do tamanho de um jardim residencial. Como se pode imaginar, a vegetação aquática é igualmente fértil por aqui. O lírio aquático gigante chamado Vitória Régia é um espetáculo comum nos igarapés e canais. Podendo atingir 2 metros de diâmetro, as Vitórias Régias têm uma estrutura tão forte que podem suportar o peso de uma criança. A variedade de produtos típicos exportados desta região é também surpreendente. Da bacia amazônica vêm frutas e nozes como abacate, açaí, banana, caju e castanha do Pará. Também são comercializados café, canela e chocolate, assim como cola, baunilha e gengibre. As florestas tropicais também produzem substâncias de valor inestimável para a criação de novos remédios e produtos industriais, que não são encontrados em qualquer outro lugar do planeta. Muitos pontos do subsolo amazônico apresentam sinais de abundância em minérios comerciais e pedras preciosas. Infelizmente, com o objetivo de extrair as riquezas da bacia amazônica, o homem está destruindo rapidamente o seu equilíbrio e sua biodiversidade. A cada ano, mais de 13.000 quilômetros quadrados de floresta tropical são devastados, uma área maior do que a ilha da Jamaica. Cada quilômetro perdido nos leva a perguntar quantos tesouros naturais ainda a serem descobertos não estarão sendo também destruídos. O rio Amazonas corre para o leste até alcançar a fronteira brasileira, onde recebe o nome de Rio Solimões. Aqui se inicia outra etapa desta jornada extraordinária. Enquanto nos preparamos para navegar neste rio, descobrimos que o Solimões recebeu o nome apropriado. A característica tonalidade cor de creme de suas águas deve-se aos sedimentos que ele carrega, removidos de sua nascente nos Andes. E navegando neste rio no sentido leste, presenciamos o impressionante espetáculo do encontro do rio Solimões com o Rio Negro. O Rio Negro é tingido de um preto denso pela matéria vegetal em decomposição que a floresta compacta deposita em suas águas. Ele ainda é peculiar pela ausência de mosquitos em suas várzeas. A acidez elevada de suas águas mata as larvas desses insetos.
O impressionante encontro do rio Solimões com o Negro constitui um fenômeno único. As águas dos dois rios se mantêm sem se misturar por quilômetros além da confluência. Quando essas massas d'água de composição química tão distinta finalmente se misturam, dão origem à característica cor de café com leite do rio Amazonas. Continuamos nossa jornada subindo o Rio Negro. Através de uma densa floresta, a civilização começa a emergir. Casas dispersas dão lugar a prédios e ruas. Rapidamente somos surpreendidos por uma próspera metrópole que se ergue diante de nossos olhos. Manaus é uma cidade portuária movimentada, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Embora um porto tenha sido construído aqui já em 1669, a cidade só se formou de fato no fim do século XIX, com o crescimento súbito da indústria da borracha. Em seu apogeu, a cidade tinha uma elite de cidadãos ricos. E navios a vapor traziam para a cidade todo o luxo imaginável. A antiga opulência da cidade ganha vida nesta visita à joia da floresta, o Teatro Amazonas. Teatro lírico magnífico, à altura da sociedade mais requintada, o Teatro Amazonas é maravilhoso de se apreciar. Finalizado em 1896, este elegante marco levou 15 anos para ser construído, quase que totalmente com materiais importados. Numerosos navios cargueiros trouxeram para cá os mais finos artigos europeus. O mármore veio de Portugal, os cristais da Itália e o bronze da França. Somente o piso e as cadeiras de madeira foram feitos com matéria-prima brasileira, mas mesmo estes foram enviados para a Europa para serem trabalhados manualmente antes de sua instalação. Encaixadas sem pregos ou cola, as tábuas escuras e claras do piso representam a confluência entre o rio Solimões e o Rio Negro. E a cortina do palco mostra uma visão mítica de Iara, a Mãe das Águas, cercada por duas deusas que representam os dois rios poderosos. No auditório, o público é cercado por uma riqueza incomparável. 95 camarotes formam os balcões. Em cada coluna diante dos nobres camarotes existem máscaras da tragédia grega. Foram doadas pelos proprietários dos camarotes que, na época, eram membros proeminentes das famílias mais influentes de Manaus. Cada uma das máscaras representa um artista, escritor ou um músico famoso da época. No teto, uma pintura magnífica retrata a vista que um observador teria se estivesse deitado sob a Torre Eiffel. E do lado de fora do teatro disse que as pedras de pavimentação da estrada foram misturadas com látex para suavizar o ruído das rodas de madeira das carruagens. Ao longo de sua história, o teatro já recebeu artistas mundialmente famosos como Enrico Caruso, Sarah Bernhardt e Luciano Pavarotti. Nos próximos anos, sem dúvida, este tesouro nacional continuará a atrair artistas de renome do mundo todo.
Ao deixar Manaus, continuamos nossa viagem pelo rio Amazonas na direção leste. Embora muitos imaginem que navegar pelo Amazonas seja uma experiência totalmente selvagem, na verdade a região não é tão remota e despovoada como se pensa. Durante séculos, o rio Amazonas foi a única estrada da região, mas hoje ele é mais usado como uma avenida principal. Ao navegar por suas águas, um viajante cruzará inevitavelmente com outros barcos e avistará povoados em suas margens. Ainda assim, a abundante vida selvagem ao longo do rio continua a nos surpreender e maravilhar. O cortejo de pássaros exóticos é impressionante. Colhereiros e garças pescam nas águas rasas. As garças brancas reais passeiam serenas. Hoje esta é uma visão tranquilizadora, pois esses animais foram caçados até sua quase extinção, no fim do século XIX, apenas para enfeitar chapéus com suas penas. A leste de Manaus está Parintins, uma cidade colonial bem preservada na margem do rio. Considerado um dos principais centros culturais da região, Parintins é o lar de muitos artesãos e artistas. Com cerca de 100 mil habitantes, a cidade recebe um afluxo de milhares de visitantes todos os anos no mês de junho. Barcos e mais barcos começam a chegar aos cais. Em poucos dias, mais de 3.500 embarcações ancoram no porto. Com redes balançando sobre o convés, muitos dos barcos servem como hotéis flutuantes, com acomodações bastante simples. De pequenos barcos a vapor a sofisticados navios de cruzeiro, essas embarcações trazem até Parintins turistas de todo o Brasil e do mundo. Este fenômeno excepcional se explica porque esta pequena cidade no meio da selva amazônica é a sede de um dos festivais mais populares do país, a extravagante Festa do Boi-Bumbá. A história que deu origem a este festival é tão vívida quanto seus participantes. Os migrantes do Nordeste do Brasil trouxeram consigo uma lenda de morte e renascimento chamada Boi-Bumbá. Nessa história mística, a morte de um boi desencadeia uma dramática sequência de acontecimentos. No fim, um padre e um curandeiro indígena trazem o boi de volta à vida. Na virada do século, duas famílias ricas organizavam dois festivais distintos para celebrar esta lenda, o que forçava os moradores a se associarem a uma delas. Com o passar dos anos, o festival se modificou e passou a incluir a representação da disputa entre dois bois. Durante 3 dias, moradores e turistas mergulham na magia desta lenda e se dividem em 2 grupos, que representam os bois. As roupas e acessórios coloridos identificam o boi preferido de cada um. Azul e branco para o caprichoso e vermelho e branco para o garantido.
Ao entardecer, a multidão começa a se dirigir para o palco das festividades que ocorrem à noite, um grande estádio moderno construído no formato da cabeça de um boi. Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio é rapidamente ocupado pelo público. Mesmo debaixo de chuva, a plateia é entretida todas as noites com um glorioso desfile teatral. Dançando ao ritmo de 500 percussionistas chamados Marujada de Guerra, os artistas fantasiados encenam a lendária história de um modo inesquecível. Durante 3 horas todas as noites, milhares de dançarinos e músicos levam as multidões ao delírio. Além dos personagens típicos do conto do Boi-Bumbá, os artistas também se vestem como rainhas, reis e princesas. Eles usam gigantescas fantasias de cobras estilizadas e criaturas da Amazônia, e também personificam diversas figuras famosas do folclore brasileiro. As fantasias e os carros alegóricos luxuosos por si só são um espetáculo. Semelhantes aos utilizados no Carnaval do Rio de Janeiro, geralmente são confeccionados com matéria-prima local como cascas de árvore, sementes e penas de pavão. Ao presenciar essa comemoração fantástica, é difícil acreditar que o estádio moderno e aqueles milhares de pessoas estejam no meio da selva amazônica. De Parintins, o rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico. Próximo à foz do rio está a cidade histórica de Belém. Local do primeiro forte de Portugal na Amazônia, Belém há muito se estabeleceu através de um fluxo estável de produtos extraídos da floresta. Até hoje, um dos destaques da cidade é o inesquecível mercado chamado Ver-o-Peso. Assim chamado devido ao antigo pregão com o qual os peixeiros anunciavam seu produto, o mercado de peixes é a atração principal deste local. De piranhas a camarões, o mercado de peixes oferece aos visitantes uma grande variedade da impressionante vida marinha amazônica, e tudo é vendido a peso. Pirarucus enormes que chegam a pesar 100 quilos ou mais são o principal pescado da região. Pode-se comprar somente o rabo do pirarucu, que por si só é considerado uma iguaria. Mas o mercado Ver-o-Peso não tem apenas peixes. E inúmeras bancas exibem também os outros atrativos que a região tem para oferecer. Frutas e vegetais exóticos estão à venda ao lado de roupas, cestas e artigos de cerâmica. O comércio de pássaros e répteis ainda acontece devido à dificuldade de controlar esta atividade. Outro aspecto curioso do mercado é seu sortimento de remédios e amuletos caseiros, feitos com ervas, raízes e partes de animais. Os vendedores oferecem poções para curar uma variedade de doenças, do câncer ao reumatismo e até infidelidade ou diminuição da libido. É usado nos aperitivos, né? Pode botar no vinho, na cachaça, enfim, qualquer tipo de bebida. Que se põe? De Belém, nossa viagem segue em direção à Venezuela. Na região sudeste deste país existe outra área significativa em termos ambientais, La Gran Sabana.
As imagens desta paisagem primitiva são fascinantes. Algumas das grandes maravilhas naturais do mundo podem ser encontradas aqui. Florestas tropicais imensas, cachoeiras magníficas e montanhas antigas fazem parte da paisagem deste local e compõem sua beleza mística. Para explorar esta região, começamos nossa viagem pelo Parque Nacional Canaima, no centro de La Gran Sabana. Na entrada do parque há uma grande pedra de arenito, chamada Piedra de la Virgen. Essa formação rochosa tem 80 metros de altura. Fundado em 1962, o parque é enorme, tem aproximadamente o tamanho do estado de Alagoas e ocupa uma grande porção da Gran Sabana. A paisagem majestosa que se descortina é de uma beleza incomparável. Extensos relvados são entremeados por gigantescos planaltos escarpados de arenito, envoltos pela bruma. Chamados tepuís, palavra dos índios Pemon que significa montanha, estes platôs são, na realidade, massas rochosas pré-cambrianas que uniam os continentes da América do Sul e da África. Como parte do maciço das Guianas, a formação geológica mais antiga da Terra, esses tepuís sofreram erosão durante milhões de anos e hoje parecem estar saindo da Terra. Cada um dos tepuís é uma ilha ecológica em si. Eles apresentam vegetação diferenciada que varia de um tepuí para outro. Muitas dessas espécies de plantas não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. O tepuí mais alto do parque é o imponente Monte Roraima, com mais de 2.700 metros de altura. Supostamente, essas montanhas e a paisagem ao seu redor inspiraram o livro O Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle, o famoso criador de Sherlock Holmes. Um dos mais famosos tepuís do parque é o Aoian Tepuí, ou Montanha do Diabo. Como se não bastasse sua imponência, o Aoian Tepuí também é conhecido por algo ainda mais impressionante. De seu topo jorram as águas do maravilhoso Salto del Ángel. O Salto del Ángel é simplesmente a catarata mais alta do mundo, com uma altura total de 979 metros. São necessários mais de 14 segundos para a água cair do topo ao chão, mas ela mal faz contato com o solo ao fim do percurso. Ao atingir a base da cachoeira, a água se dissolve numa névoa fina, que mesmo a quilômetros de distância pode embaçar a lente de uma máquina fotográfica. Conhecida há milhares de anos pelos índios Pemon como Churum Meru, o Salto del Ángel não foi batizado em homenagem a nenhum ser celestial, mas sim a um piloto e explorador norte-americano, James Angel. Escavando a área em busca de ouro, Angel avistou a cachoeira pela primeira vez em 1935 e retornou à região em 1937, tentando aterrissar no topo do tepuí. Embora o avião de Angel tenha feito uma aterrissagem bem-sucedida, ele afundou no solo macio e assim Angel e sua equipe tiveram de descer o tepuí a pé. Por este motivo, desde então, a catarata passou a ser conhecida pelo nome deste piloto. Quando se explora esta reserva, também pode-se encontrar diversos espécimes incomuns de plantas e animais. Mais de um terço delas são exclusivas da região. Espécies raras de samambaias exóticas e orquídeas florescem aqui, além de bromeliáceas carnívoras. A vida selvagem no parque é bastante diversificada. Além da variedade de pássaros tropicais multicoloridos, visitantes atentos podem identificar alguns dos mais raros habitantes deste parque. Uma cutia sai de sua toca correndo graciosamente pelo chão da floresta à procura de raízes e frutas. Este pequeno roedor é muito apreciado pelos caçadores devido à sua carne adocicada. E ao alto, como se movimentasse em câmera lenta, vê-se um bicho preguiça suspenso nas árvores. O movimento lento dessas criaturas faz com que seu metabolismo seja igual ao de animais com a metade de seu tamanho e também evita que elas sejam localizadas. Algumas vezes o pelo desses animais formidáveis apresenta-se coberto de algas verdes, o que os auxilia a ocultarem-se em meio à folhagem.
A topografia única dessa região também produziu centenas de outras cachoeiras. Uma delas é encontrada numa faixa ampla do rio Carral, é chamada Laguna Canaima. Colorida pelo tanino da vegetação em decomposição, esta lagoa se derrama em uma série espetacular de quedas espumantes. Outra cachoeira também célebre por sua beleza excepcional na Gran Sabana é a Quebrada de Jaspe. Embora pequena, essa cascata precipita-se sobre um leito de jaspe brilhante. Quando a superfície desse mineral semi-precioso reflete os raios do sol, produz-se uma visão simplesmente fascinante. De Canaima, seguimos para o norte pelo rio Orinoco, um dos mais extensos da América do Sul. Uma silhueta notável no rio é a Ponte do Orinoco. Embora o grandioso rio Orinoco cruze centenas de quilômetros do território da Venezuela, esta magnífica estrutura é a única ponte que existe em toda a extensão deste rio. Esta ponte maravilhosa no meio da paisagem selvagem nos conduz à histórica Ciudad Bolívar. Fundada em 1764 como um porto tranquilo, a cidade foi originalmente chamada Angostura, que significa literalmente os estreitos. O porto encontrou seu lugar na história, porém, em 1817. Nesse ano, Simón Bolívar escolheu esta pequena cidade para ser a base de sua campanha militar contra os colonizadores espanhóis. Assim, ela foi renomeada em 1846 para homenagear El Libertador. Hoje, Ciudad Bolívar é a capital do maior estado da Venezuela. Centro comercial em crescimento, com uma população de quase 300 mil habitantes, a cidade ainda mantém o clima e a arquitetura de sua era colonial. Ao deixar La Gran Sabana, nossa jornada maravilhosa continua rumo ao sul, para o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. Fazendo divisa com os limites meridionais da bacia amazônica, esses terrenos amplos e alagadiços são conhecidos como Pantanal Mato-Grossense. Abrangendo mais de 200 mil quilômetros quadrados, o Pantanal é uma das maiores extensões de terras alagadas do mundo. Muitas vezes obscurecido pela flora e fauna exóticas da Amazônia, o Pantanal abriga a maior quantidade e variedade de vida selvagem de toda a América do Sul. A região é um mosaico de meios ambientes, desde planaltos de mata fechada e planícies cobertas de vegetação rasteira, a pântanos e lagoas.
O rio Paraguai, que atravessa o Pantanal, drena uma impressionante quantidade de água doce, 45 bilhões de metros cúbicos, o suficiente para suprir de água potável 3 Brasis. Durante a estação das chuvas, esse mar fechado cobre uma área maior do que o estado do Ceará. O sistema de banhados, lagos e rios desta região forma uma sauna natural que nutre uma concentração fabulosa de vida selvagem. Muitas espécies que estão diminuindo em número em outros lugares prosperam aqui no Pantanal. Os índios Quechua chamavam esta área de Chaco. A tradução para esta palavra é simplesmente terreno de caça. A água transparente jorra de fontes naturais. Quase 250 espécies de peixes de água doce nadam a salvo nas águas do Pantanal. Desde 1991, o estado do Mato Grosso do Sul preserva este fértil ecossistema, proibindo a pesca durante a estação de acasalamento. Aventurar-se nas terras do Pantanal é testemunhar um espetáculo natural. Mais de 650 espécies de pássaros foram identificadas nesta região. A maioria delas migra para cá, vinda da América do Norte ou da Patagônia. Os ornitólogos consideram esta região um verdadeiro paraíso. Para qualquer direção que se olhe, a quantidade de pássaros é impressionante. Garças brancas pousam majestosamente nas árvores. Maguaris, socós e colhereiros rastreiam as águas rasas dos banhados. Os jaburus, ostentando seus mantos brancos, arrematados com o característico colarinho de penas vermelhas, atravessam delicadamente a água. Com uma envergadura de asa de mais de 2 metros, esse tipo de cegonha é um dos maiores pássaros das Américas e se tornou um símbolo do Pantanal. Os papagaios também se reúnem aqui em número recorde. Para os visitantes, o ponto alto é conseguir vislumbrar as araras azuis, que estão em extinção. Como as araras vermelhas, as araras azuis chegam a 1 metro de comprimento. Este tamanho, combinado com o efeito luminoso de suas penas azuis, dão a essas criaturas vívidas um porte admirável. Os jacarés, que chegam a 5 metros de comprimento, são uma visão comum. Frequentemente vistos ao sol com suas bocas abertas para dispersar o calor corporal, esses animais podem ser encontrados na Amazônia e no Pantanal. O jacaré é o primo menor dos crocodilos. Em latim, o nome da subespécie desta classe significa o réptil singular. Estima-se que esses dinossauros modernos vivam na Terra há mais de 175 milhões de anos. As capivaras existem em grande número aqui no Pantanal. São os maiores roedores do mundo e podem pesar mais de 45 quilos. Nas florestas de solo firme podemos ver javali se alimentando no mato. Originalmente trazido para as Américas pelos exploradores europeus, os javalis são nativos da Ásia e do norte da África.
O Pantanal também abriga macacos, como o bugio barbado e o caiarara. Os felinos do Pantanal, entretanto, raramente são vistos. Onças pintadas de jaguatiricas aproximam-se silenciosamente dos pastos isolados. A coloração distinta de seu pelo propicia uma camuflagem natural contra o jogo de cores e sombras da floresta. Caçadas implacavelmente nas últimas décadas, as onças pintadas e as araras azuis se unem a mais 12 outras espécies do Pantanal que estão tendo suas populações cada vez mais reduzidas, como o jacaré-una, o cervo do Pantanal e o bugio barbado. Embora essas terras inundáveis pareçam remotas e intocadas, elas têm sido cada vez mais prejudicadas. Os habitats naturais estão sendo invadidos pela construção de novas estradas e a área está sendo saqueada em busca de ouro e peles. O delicado ecossistema do Pantanal corre perigo, assim como a maior parte da imensa e fértil região amazônica no coração da América do Sul. Enquanto o homem luta para ajustar suas necessidades às da natureza, ele deve continuamente pesar as consequências de seus atos. Muito pode ser aprendido através do estudo das atividades daqueles que viveram dessa terra por tanto tempo. Embora possa parecer que o homem e a natureza tenham necessidades diferentes, ao fim todos dependemos das riquezas da terra para sobreviver. Amazônia, La Gran Sabana e Pantanal. Compreender o elo de ligação entre a existência da natureza e de nós mesmos é o primeiro passo para preservar essas grandes maravilhas da América do Sul.